Vamos então dar início à nossa demonstração em sistema real de SAP SuccessFactors e a forma como nós conseguimos ter estas poderosas ferramentas de gestão documental de RH da PeopleDoc embebidas diretamente em SAP SuccessFactors. E o mesmo é dizer, conforme podem verificar aqui neste meu exemplo, eu estou neste momento na página principal de SAP SuccessFactors, desta minha empresa exemplo, para efeitos de demonstração, e eu consigo ver aqui vários mosaicos de acesso a determinados processos de RH em SAP SuccessFactors e apenas a título de exemplo vocês conseguem também verificar aqui este mosaico que me permite apenas com um clique aceder à consola de PeopleDoc dentro de SAP SuccessFactors. O exemplo que vos trago hoje é de um processo, portanto, que é automatizado, ou seja, no sentido em que os RH terão feito a admissão de um colaborador aqui em SAP SuccessFactors, no módulo de Employee Central, o colaborador Rita, e automaticamente aquilo que este nosso APSF fez foi gerar o contrato de trabalho para este nosso colaborador, a partir de uma minuta que nós configuramos para o efeito. O colaborador vai receber na sua caixa de correio uma notificação para que proceda à assinatura eletrónica desse mesmo documento. Portanto, isto tudo para vos mostrar que há sim um conjunto de processos que podem ser gerados automaticamente para cada evento de RH que nós queiramos e também há processos que vos vou mostrar que podem ser geridos de forma a pedido, portanto, sob demanda. Então, vamos ver aqui o exemplo do nosso colaborador Rita. Vamos só verificar, confirmar que ele existe, portanto, foi admitido. Ora, cá está. O colaborador tem como manager a Natalie e tem aqui como endereço de e-mail o meu próprio endereço de e-mail, ralvito@aragconsulting.com. Portanto, o colaborador já cá está em Employee Central SuccessFactors. Vamos ver então a notificação de e-mail que este colaborador, entretanto, recebeu na sua caixa de correio. Cá está, e que alerta exatamente para a existência de um contrato de trabalho que aguarda a sua assinatura eletrónica. E tanto é tão fácil que o colaborador só tem que clicar nesse mesmo link, vai ser direcionado aqui para um portal no qual tem que seguir algumas etapas de confirmação. Podemos ter aqui também alguma autenticação por 2 fatores. O colaborador teria então que seguir essas primeiras etapas no sentido de lhe ser autorizado o acesso ao documento. Todo este processo de assinatura eletrónica que estamos a ver neste momento é baseado na tecnologia DocuSign, integrada nativamente com o PeopleDoc e também aqui com o que estamos a ver em SAP SuccessFactors. Portanto, o colaborador só tinha que, neste exemplo, concordar com estes termos, selecionar o botão Continue, teria aqui acesso a todo o documento, e atenção que isto é um documento, um contrato de trabalho apenas para efeitos de demonstração. O colaborador só tinha que selecionar Iniciar e, portanto, navegar aqui também até esta secção no final do documento que lhe permite fazer a assinatura. Iria exatamente proceder à assinatura eletrónica, confirmar e, depois de o fazer, finalizar todo este processo. E, como estão a ver, o colaborador foi admitido pelos RH, automaticamente foi gerado o contrato de trabalho com base em dados que o colaborador já tem, em dados mestres que o colaborador já tem em Employee Central SAP SuccessFactors. O colaborador recebeu uma notificação imediata relativamente a essa geração de contrato de trabalho para que fosse feita a sua assinatura e uma vez feita essa assinatura eletrónica, o documento pode seguir para a etapa seguinte, que será a validação dos RH, e após isso, se assim o quisermos, o documento pode ser automaticamente arquivado na sua pasta. Queria também mostrar-vos tão facilmente como, a partir desta página principal, este clique, os RH, ou, se quisermos, também podemos dar este acesso aos colaboradores, em Employee Self-Service, ou às chefias, em Manager Self-Service, conseguem ter acesso também em formato de mosaicos às várias funcionalidades de PeopleDoc,
como seja a geração de documentos a partir de templates, desta vez não de forma automática disputada por um determinado evento em Employee Central ou nos módulos de recruiting ou de onboarding, mas sim sob demanda, portanto a pedido. E também a partir destes menus poderão visualizar, consultar todos os documentos que os colaboradores que têm acesso têm nas suas pastas, poderão pesquisar por esses documentos, poderão também fazer o upload desses documentos, portanto, todo o processo de gestão documental RH pode ser assegurado através deste simples menu acedido com um simples clique a partir de SuccessFactors. O processo que vos quero mostrar agora tem mais a ver com a forma como conseguimos dar acesso ao colaborador a um outro portal, aqui baseado no módulo de Employee Case Management, em que o colaborador pode muito facilmente, por exemplo, pesquisar por artigos, por formulários que os RH tenham colocado ao seu dispor e pode, por exemplo, verificar aqui um processo automatizado que tenha sido também ele gerado automaticamente, por exemplo, quando o colaborador foi admitido em SAP SuccessFactors. Aqui estamos a ver um exemplo, e apenas um exemplo, de um processo de onboarding, em que o colaborador pode preencher aqui uma série de informação que está em falta e a sincronização que vos falava entre SuccessFactors e PeopleDoc vai ocorrer no sentido contrário, ou seja, estes dados vão ser enviados para Employee Central para que o perfil do colaborador fique enriquecido com esta informação que está em falta. O colaborador aqui também pode pesquisar por diversos artigos. Aqui vou-vos dar o exemplo de um benefício que este colaborador tem ao seu dispor, que é um empréstimo do seu passe de transporte. Ao pesquisar, este colaborador pode verificar, por exemplo, pode ler uma informação aqui ao nível de um artigo, pode fazer este pedido aqui aos recursos humanos, deste empréstimo de passe de transporte, ok? Preenchendo aqui uma série de documentação. Vamos colocar aqui um exemplo, hoje estamos a 28, de Porto para Braga, um custo fictício. Podemos aqui anexar alguns documentos e enviar então este pedido, este ticket, diretamente para este workflow. E nós conseguimos ver que este workflow configurado, como passo seguinte, será a validação pelos recursos humanos. E é isso que vos quero mostrar agora. Portanto, no papel já de recursos humanos, como é que eles podem aceder aqui ao PeopleDoc Standalone, ou seja, ao PeopleDoc não embebido diretamente em SAP SuccessFactors. E, portanto, esta será a página principal de acesso a alguém da equipa de RH, onde poderá ver aqui algumas notas e lembretes para os colaboradores que lhe estão associados. Tem aqui alguns acessos rápidos, ou pode também navegar aqui pela pasta de colaboradores ou de documentos. Pode aplicar uma série de filtros, nomeadamente que lhe permitam pesquisar colaboradores a quem determinados documentos ou tipos de documentos estejam em falta. Pode também navegar diretamente para esse colaborador. Neste caso, deixem-me ver aqui este meu colaborador. E, portanto, eu estou neste momento a mostrar-vos o módulo de Employee File Management e consigo aqui navegar, por exemplo, pelas várias categorias documentais que tenho aqui ao dispor para este colaborador, consigo navegar facilmente por todos os seus documentos. Consigo também ir por outra via e navegar por documentos, como por exemplo documentos de colaborador ou até documentos ao nível da empresa. Tenho aqui acesso novamente a estes filtros, como sejam filtros relacionados com a gestão da caducidade dos documentos, com os períodos de retenção, muito útil para efeitos de RGPD. Posso fazer aqui pesquisas mais avançadas ao nível de colaboradores ou, neste caso, ao nível de documentos. E aqui conseguimos também verificar outra funcionalidade muito importante que vos queria realçar, que é a possibilidade de termos alguns campos, alguns metadados, ou seja, campos customizáveis, tanto ao nível do colaborador como ao nível da empresa, e que possam ser aqui utilizados para refinar a pesquisa de documentos que eu queira fazer.
Se eu navegar do módulo de Employee File Management para o módulo de Employee Case Management, também chamado de People Assist, eu consigo aqui fazer, RH, consigo gerir aqui todos os pedidos ou tickets que tenho ao meu cargo. E queria-vos mostrar aqui o exemplo do pedido que acabei de criar a partir do portal do colaborador, onde vocês podem verificar aqui como os RH receberam este ticket, conseguem ter acesso a toda a informação que foi preenchida pelo colaborador, trocar algumas mensagens que podem ser especificamente para o colaborador ou que as outras pessoas da equipa de recursos humanos possam ter acesso e o colaborador não. Posso utilizar modelos de resposta, carregar ficheiros, enfim, todo um conjunto de funcionalidades. Para este efeito, para este exemplo, imaginem que eu queria então aprovar este pedido de empréstimo de passe de transporte anual deste colaborador. Bastaria fazer aqui a aprovação através do clique neste botão. Esta macro foi aplicada e, portanto, este pedido já está na fase de entrega de documentação. O mesmo é dizer que foi gerado um outro documento, portanto, um outro passo deste nosso pedido e que consiste exatamente na geração do documento da declaração de aprovação deste pedido de empréstimo. Portanto, eu só tenho que, RH, navegar para o ecrã de gestão dos meus tickets e poderei ver aqui este pedido, este ticket que acabou de ser gerado, em que vai-me permitir automaticamente gerar a declaração a declaração de aprovação deste empréstimo para ser enviado ao colaborador. Quero mostrar-vos esse exemplo, porque a partir do momento que eu clico neste botão, este documento vai ser gravado automaticamente na pasta do colaborador. E, portanto, quando eu navegar aqui de volta para a pasta do colaborador, quero mostrar-vos quão facilmente este meu colaborador, vou utilizar aqui um atalho, para vos mostrar que, efetivamente, tão simples como isto, o colaborador recebeu este documento gerado aqui na sua pasta. E, portanto, eu julgo que o documento terá ido, vamos procurar se está aqui, ora, cá está, na categoria Compensação e Benefícios, já podemos ver aqui o nosso documento. E podem ver aqui do lado direito também os tais metadados que me permitem exatamente utilizar a solução PeopleDoc muito mais do que um repositório, mas sim uma ferramenta de gestão de todo o ciclo de vida do colaborador. Não vos consegui mostrar nesta demonstração outros aspectos, mas queria mostrar-vos também, queria salientar-vos, obviamente, a possibilidade de importar individualmente ou em massa todos os colaboradores também, mas os documentos. Queria também alertar-vos que existe exatamente uma integração. PeopleDoc integra não só com SAP SuccessFactors, mas com qualquer plataforma em que vocês tenham guardados os dados mestres dos vossos colaboradores. Para quê? Com o objetivo de utilizar esses dados dos colaboradores para refinar estas pesquisas de documentos e também para utilizar para efeitos de estatística, para melhorar aqui a pesquisa dentro do próprio PeopleDoc. Portanto, essa integração não é só feita com SuccessFactors. A grande vantagem que nós temos com o APSF, com a integração nativa com SuccessFactors, foi exatamente aquela que eu vos consegui mostrar no início, ou seja, a partir de eventos, transações como seja uma admissão, uma promoção, uma alteração de função, todos esses processos que sejam realizados em SAP SuccessFactors podem disputar automaticamente a geração de documentos e a geração de processos, como o exemplo que vos trouxe do onboarding, que não passa disso mesmo, de um exemplo, sem qualquer intervenção humana. Portanto, isso poupa muito trabalho, poupa muita carga administrativa e julgo que sejam esses os benefícios principais desta nossa solução.